Orientação do Rocan Reverendo Dorgival Santos Silva. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns a todos pela presença. Parabéns àqueles que nos assistem de outros locais, de outros países. Hoje, para nós, é um dia muito importante. Foi dia 15 de junho, mas estamos celebrando hoje essa data. E realmente tem alguma coisa muito especial acontecendo. Nós conseguimos sentir a presença muito forte de Deus no Meixo Sama, mas a luz divina está mais intensa. Esse ensinamento que foi lido é para se prestar muita atenção na mensagem, né? Hoje estamos recebendo o pessoal de Artur Nogueira, o pessoal de Santos e Guarujá. O seu Sidney, tem que tirar os óculos para enxergar o seu direito. O seu Sidney é de Goiás e ele está aqui em São Paulo, mas eu vou dizer considerar que ele é de Goiás. Né? Então, assim, 15 de junho é uma data muito importante, mas vamos imaginar assim, que naquela época, Meixo Sama subiu ao Monte Nokogiri com 28 seguidores. E se fôssemos nós naquele dia? E se esse dia fosse hoje? E nós estivéssemos lá em cima? Ou, se fosse aqui o caso, o que nós estaríamos fazendo naquele momento? Por que nós subimos o Monte Nokogiri? Por que seguimos aquele japonesinho lá? O que será que ele quis dizer? Qual foi o nosso papel nesse dia? Qual é o nosso papel a partir de hoje? O que será que Deus reserva para todos nós, não é? Talvez, de alguma forma, a gente estivesse presente lá. Não tem como a gente saber, não é? Ah, mas eu não sou japonês. O mundo espiritual não tem divisão, vamos dizer assim. De alguma forma, alguns de nós que estamos aqui, dependendo da missão e pelo Dishoi, podia estar lá presente. Ou algum antepassado, a gente não sabe, né? Seu Toshio está ali, ele é japonês, mas vai saber. Ele tem cara de Meixo Sama, não parece Meixo Sama quando olha para aqui para a foto do altar? Cabelinho branco. Eu vou fantasiar ele aqui, vamos ver, arrumar um kimono. Falar que Meixo Sama quer dar mensagem para vocês, aí seu Toshio vem aqui falar. Né? Então, assim, a gente tem que pensar na nossa missão como messiânico, né? Por que temos o Hikari? Por que estamos aqui? Qual é a nossa missão? Né? Hoje estamos realizando talvez um dos cultos mais importantes do ano. O mundo vive um momento peculiar, onde aparentemente o mal está em vantagem. Mas lendo e estudando com profundidade os ensinamentos, podemos perceber que é um momento derradeiro para essas forças maléficas. Meixo Sama ensina que quando a purificação está em máximo, é que está perto do fim. Infelizmente, muitos desistem antes do desfecho final. O salmo de hoje, Misterioso Plano, Meixo Sama nos dá esse alento. Todo o silêncio das trevas foi de repente quebrado. Um som forte e ruidoso agitou o mundo. Valeu a pena. Divindades esperaram 3.000 anos. Agora se levanta o sol do Oriente. É tão profundo o misterioso plano de Deus Supremo. Não existe lógica para compreendê-lo. A palavra de Deus nos mostra que todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempos difíceis. Agora, a grande questão é, quando essas aflições vão se prolongando? Quando o dia mau se transforma em dias maus, em semanas más ou até em meses maus. E para alguns até em anos maus. Né? Todos nós nos lembramos de momentos sombrios em nossa vida. Momentos em que lutamos, duvidamos, choramos. Mas existe um outro ponto mais importante que transforma tudo. É o momento em que nos damos conta de que Deus e Meixo Sama ainda agem em nossas vidas e que eles são bons. Quando nos damos conta da nossa missão, deixamos as lamúrias de lado e despertamos, entendendo que este é também o momento de virada nos nossos sentimentos, em que passamos do desespero à confiança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade por nós. Tem um trecho de uma palestra de um reverendo já falecido, chamado Kawai, Terowaki Kawai, que aliás foi o livro
chamado Guiados pela Luz, que me encaminhou para a igreja há 40 anos atrás, chamado Os Degraus da Fé, e serve para nós imaginarmos o quanto Meixo Sama se entregou pela salvação da humanidade. Diz assim: Meixo Sama não viveu apenas da sua espiritualidade, ele também teve seus momentos de homem comum, nos quais muitas vezes desejou morrer para terminar seu sofrimento. Olha que forte isso, né? Entretanto, ele recebeu a missão de construir o paraíso terrestre. Mas na época em que iniciou seu trabalho messiânico, não confiava totalmente em Deus. Confiava 50% e desconfiava 50%. Havia ocasiões em que se sentia muito alegre, como se tivesse subido o topo de uma montanha, e outras vezes sentia uma profunda tristeza, como se estivesse à beira de um abismo. E mesmo depois de continuar na obra divina, esses altos e baixos continuavam, até que ele percebeu que não adiantava contrariar a vontade de Deus e resolveu entregar sua vida a Deus e fazer sua vontade, conforme Deus ordenava. Quem de nós já sentiu isso? Creio que todos, né? Em algum momento da nossa vida. Né? Imagina Deus me chamando a pedir para morrer, porque não aguentava tanto sofrimento. Né? Muitos de nós já passamos severas purificações e com certeza em algum momento pediu para não acordar no dia seguinte. Porque não aguentava mais. Né? Por isso nós precisamos também subir os degraus que existem no caminho da fé. Tomando o exemplo de Meixo Sama, nosso Salvador, podendo às vezes vacilar, mas dando sempre um passo mais à frente, não ficando parados, sentindo a consciência de que nossa felicidade está em seguir a vontade de Deus e Meixo Sama. Porque desistir é muito fácil. Desistir é fácil. Não vou mais, não faço mais, isso é fácil. O grande lance é você ir além. É você vencer você mesmo. Né? São Francisco de Assis. Todo mundo conhece. Né? Quando Francisco de Assis, jovem, ainda prestes a tomar a decisão de servir a obra divina, abandonando sua vida normal, teve uma conversa com Deus. E olhem só o que ele falou. Conhece a história de Francisco de Assis, né? Ele era rico, né? Naquela hora, ele estava encontrando com Deus. Pondo-se de joelhos, falou com benevolência. Pai Celestial, não sei por que falar de Francisco de Assis mexe demais comigo. Pai Celestial, sinto que nasci para alguma coisa nessa terra abençoada. Sou como ave solitária, que o cansaço fez descer nessa região. A cidade de Assis acolheu-me com carinho, e nessa mansão desfruto do luxo. O ouro convida-me, extravagâncias, que meu coração desaprova. E tentando convencer-me de que meu caminho é diferente, e que devo fazer alguma coisa em favor dos surdos e cegos que andam comigo. Pai de todas as coisas, o que devo fazer? Onde devo pisar? O que comer? Qual deve ser a minha maior preocupação? Alivia, meu Deus, essa guerra que eclodiu na minha mente frágil. Eu quero paz, força poderosa do universo. Rogo que me compreendas. Ao ver a injustiça, sinto-me impulsionado para a defesa. Ao ver a violência, principalmente contra os indefesos, desejo posicionar-me em seu favor. Ante a mentira, sinto que se aviva em mim a chama da verdade, ainda que seu preço seja elevado para mim. Dá-me condições, meu Deus, para instalar a paz onde houver guerra, o amor onde houver ódio, a concórdia onde houver discussão, a fé onde houver dúvida e o trabalho onde houver inércia. Eu quero ser útil, bom e agradável. Mas como fazê-lo? Traça meu destino. Traça, meu Pai, em meu coração, o teu programa, que eu seguirei fielmente. E permita que eu seja instrumento fiel em tuas sagradas mãos. Não parece como é que está? Profundo demais, né? E toda vez que eu falo de Chico de Assis, me mexe demais comigo. Que negócio mais doido, cara. A bondade e a compaixão de Deus não são negociáveis, mas elas não dependem de nós. Elas estão disponíveis gratuitamente, mas exigem uma resposta-chave.
Precisamos esperar. É preciso esperar tranquilo pela salvação divina. Esperar requer resistência. Temos que tratar aquilo que não podemos ver como se fosse realidade. Como messiânicos, a espera é a parte da fé que se apodera de Meixo-sama. A espera também requer um autoexame e uma disposição de se arrepender e retomar para Deus. Começamos a ver esperança quando despertamos para esse ponto. Vamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Quando estamos no meio da tristeza e da aflição, nos lembrando da amargura dos dias passados, lamentando a atual tormenta das consequências, caminhamos sobre os restos da vida que tínhamos e que amávamos, chutando os escombros e imaginando como é que aquilo pode acontecer. E de repente tudo fica claro. Não é? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tive que perder tudo? Por que essa doença justo agora? Por que isso agora no auge da minha vida? Não é? No meu auge. Quando de repente tudo vai acontecer, de repente vem algo que te ferra. Né? Ou é uma doença, ou é uma perda, uma grande decepção. Por quê? Quando estivermos no fundo do poço, a esperança vai desaparecer. E quando a esperança vai embora, uma parte de nós desaba. Nem mesmo conseguimos nos lembrar do que aprendemos nos ensinamentos, das palavras que nos confortam e que aprendemos durante a nossa vida religiosa. Não nos lembramos de orar, pois a nossa esperança se foi. Né, Sr. Robson? Aí surge nossa grande oportunidade. Ou sucumbimos ou nos levantamos. É a nossa transição. Lutar para sairmos das trevas da incerteza e das lamúrias, para a luz da salvação e da vitória. As misericórdias de Deus não têm fim. Podemos substituir misericórdia por compaixão. E é uma palavra interessante. Significa piedade, pena, dó, condolência. Sua compaixão é sempre a mesma. O coração de Deus continua buscando aquele que tenta se afastar dele. É isso que acontece com o nosso Deus Pai. Quando você volta para casa, ele diz: eu te perdoo, senti sua falta. Estou feliz por você ter voltado. A fidelidade de Deus é grande, mesmo quando a gente despreza ele. Mesmo quando tomamos decisões estúpidas. Mesmo quando achamos que sabíamos mais. A fidelidade dele é sempre grande. Nos dias difíceis, ao invés de alimentarmos a nossa mente com pensamentos negativos e de derrota, nós precisamos trazer à memória coisas que vão gerar fé e esperança em nosso coração. E que coisas são essas? Nós precisamos trazer à memória o poder de Deus e o que é o nosso problema diante dele. O que é uma provisão diante de um Deus que criou todas as riquezas do universo? O que é a cura de uma enfermidade para um Deus que criou a vida toda? Precisamos crer que o Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós podemos ter dormido ontem em nível de inferno e acordado hoje em nível de paraíso, porque alguma coisa pode acontecer misteriosamente quando a gente jamais imaginou. Quando tudo está negro, de repente uma luz se aparece, uma mão que te acolhe, alguém que fala assim: poxa, estava pensando em você, né, Sr. Robson? Porque toda vez que acontece alguma coisa, sempre alguém estende a mão para o Sr. Robson. Então, muitas vezes as pessoas ficam só na lamúria, eu sou infeliz, eu sou uma vítima, eu sou isso, sou aquilo, e ela não levanta a cabeça. Não presta atenção nos sinais que Deus dá. Não permite que ninguém se aproxime para que Deus lhe dê a mão. Né? Aí é fácil jogar a culpa em Deus. Né? Por exemplo, nós temos 2 casas, divididas por uma cerca. As 2 têm jardim. Uma está bem cuidada, bonitinha, arrumada. A outra está toda ferrada, toda estropiada. Os donos estão sentados nas suas varandas, observando o seu jardim. Quem é mais feliz? Os 2. Dependendo do nível espiritual de cada um está vendo a sua riqueza. A minha pobreza, meu nível espiritual baixo me faz enxergar aquela sujeira, aquele mato, aquela tudo coisa lá, coisa mais linda do mundo. Porque meu nível é esse, meu nível quer isso. Se você for lá e arrumar, ele vai te arrumar uma briga do cão. Não é?
Então nós não podemos invadir o inferno de ninguém. Temos que respeitar o inferno de cada um. O céu, todos são bem-vindos. Mas ninguém quer ir para o inferno, né? Mas por que nós nos preocupamos tanto, às vezes, com o inferno do outro e deixamos de cuidar do nosso céu? Não é? Aí nos tornamos iguais àquele. Nosso jardim vai começar a ficar feio. Porque você parou de olhar para o seu jardim e começou a prestar atenção só no jardim do outro. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. E é impressionante como a nossa memória funciona. A nossa tendência é de nos lembrarmos mais facilmente das coisas ruins que aconteceram do que coisas boas. As coisas ruins tendem a nos marcar mais do que as boas, não é? Coisa ruim você grava no coração, tatua e está lá. Coisa boa, esquece, cara. Passa rapidinho. Né? É um momento e pluf, acabou. Mas a coisa ruim... né? Eu já contei isso uma vez, quando a igreja era em São Caetano, nós morávamos aqui no Independência. Eu pegava o ônibus daqui para descer na estação, para pegar outro ônibus para ir para a igreja. E era o Circular Santa Paula, que parava em frente ao Hospital Maria Braide. Então, quando chegava de manhã lá, era lotado de pessoal de terceira idade. Enchia. O ônibus era micro-ônibus, lotava, seguia exprimido. Não conseguia passar, porque eles não pagam passagem. E você ouvia as conversas. Ah, mas o meu está doendo isso. Ah, o meu tem aquilo. Não, mas eu tenho aquilo. Não, eu tenho aquilo. É só falava de doença. Eu nunca esqueço. 2. Não, que eu tenho isso. Eu também tenho. Ah, mas o teu tem aquilo? Não, eu sinto aquilo. Não, o meu... Aí um acabou com a discussão. Mas o teu sangra? Não, o meu sangra. Para ver quem que era mais ferrado. Né? A disputa para ver quem que era mais infeliz. Parece uma competição. Né? Então isso... o que é doído já foi, cara. Quem já teve dor de dente? Uma cólica de rim, né? Quer lembrar? Lembra de vez em quando, Eu dor de dente, volta que eu estou bem demais. Eu quero lembrar uma dorzinha daquela bem de canal para judiar bem. Ou uma cólica de rim para você não conseguir se mexer na cama, né? Disso ninguém lembra, né? Porque dói. Mas por que vai mexer em feridas que já estão cicatrizadas? Em coisas que não vale a pena. Já foi, já morreu, já enterrou. Mas muitos têm mania de ir lá e abriu a cova para ver como é que está tá ainda aí, né? Tá. Em terceiro lugar, nos dias de dificuldades, nós também precisamos nos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Deus faz questão de que nós nos lembremos de algumas coisas. Um exemplo disso, esse é um texto que eu achei que é muito interessante. Aconteceu com Abraão. Lembra de Abraão na Bíblia, né? Ele fez uma promessa, Deus fez uma promessa para ele de que Abraão teria um filho e que ele seria pai de muitas nações. Todavia, Deus fez questão de mudar o nome de Abraão. Antes Abrão, que significa pai exaltado, e depois para ser Abraão, que significa pai de multidões. E por que foi que Deus fez isso? Para que todos os dias Abraão se lembrasse da promessa. Quando alguém perguntava o nome dele, ele respondia: eu me chamo pai de multidões. Todas as vezes que alguém ia chamá-lo, ele ouvia: pai de multidões. Em nenhum momento Abraão se esquecia da promessa de Deus. E vocês acham que a vida de Abraão era só alegria e festa? Claro que não. Da mesma forma que nós temos os nossos dias maus, nossas crises na fé, ele também tinha. Imagine a situação dele. Os anos iam passando, Abraão ia ficando mais velho, a esposa também ia ficando mais velha e nada. Quando Deus fez a promessa que ele teria um filho, Abraão tinha 75 anos de idade. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Portanto, foram 25 anos de espera. E aqui nessa passagem o apóstolo Paulo diz que, mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus e se lembrando de que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu. Imagina? E mesmo depois disso aqui, Abraão ainda foi testado na fé quando Isaac nasceu, para colocar Isaac em sacrifício. E na hora que Abraão ia enfiar a daga em Isaac, Deus falou: não precisa mais provar sua fé. Né? Isso é acreditar na promessa que Deus... Por isso, relembra de novo. Imagine que nós estávamos lá em cima, subindo o Monte Tocogueiro e com o Meixo Sama. Cada um de nós tinha um propósito, um objetivo junto com ele. Qual é a nossa missão? O que nós estamos fazendo para honrá-la?
Ou muitos, ou será que já desistimos? Ah, estamos velhos para isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe idade para servir ou para terminar de servir. Né? Eu vejo locais que aposentam ministros com 65 anos. Eu otorguei uma ministra em Moçambique com 80. Vovó Saquina. Que deixou de ser vovó Saquina para ser menina Saquina. De tanta vivacidade que ela tem. Né? E por fim, nós precisamos nos lembrar do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Nos dias mais difíceis da nossa vida, que vai nos ajudar a permanecermos firmes, é a nossa confiança em Deus. Se você não amar Deus, Ele vai te amar mesmo assim. Se você não for bom, Ele vai ser bom mesmo assim. Se você não for fiel, Ele vai ser fiel mesmo assim. E o melhor de tudo é que isso jamais vai mudar. O ser humano pode ser instável, pode amar hoje e amanhã não amar mais. Pode querer ser bom hoje e abençoar o amanhã, já não querer mais. As pessoas podem até prometer coisas e não cumprir. Todavia, com Deus é diferente. O amor dele por nós não acaba. Na Bíblia diz que a bondade dele se renova a cada dia e ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Nos dias maus, nós somos bombardeados com pensamentos ruins, negativos, de derrota, e é por isso que nós devemos aprender a alimentar a nossa mente e coração com coisas que vão gerar fé e esperança. Isso é sono. Alimentar o nosso sono com coisas boas. Quando vem a coisa negativa, descarta. Não fica dando vida. Não valorize o mal. Quando lemos tudo, sobre tudo que Meixo Sama passou para nos trazer as revelações sobre Jorei, sobre o reino do céu na terra, vamos despertar e entender que nosso sofrimento foi bem menor e que a nossa transição para sairmos de um nível infernal para paradisíaco foi facilitada pelo que ele nos deixou como herança. Por isso que temos ensinamentos para caramba para ser estudado. Aí você entende por que vocês sofrem. Hoje nós vamos presentear todos vocês com livros de ensinamento do Meixo Sama. Eu ganhei 3.500 livros. Não vou vender esses livros. Eu vou distribuir para todos vocês, para levarem e oferecer para as pessoas que quiserem. Cada pacotinho tem 10 volumes. Eu vou dar vida. Ganhei, vou oferecer. Né? Não tem lógica eu vender esses livros. O grande problema é que muitos não souberam ou não sabem usufruir da herança que Meixo Sama nos legou, que são os seus ensinamentos. Temos que orar muito, pedir sabedoria e agir para não ficar prostrado. Precisamos ir de encontro às bênçãos que estão à nossa espera. E eu li uma oração e eu queria encerrar com ela. Ontem à noite faleceu um jovem chamado Brian. Ele publicava muita coisa na internet, tinha uma página chamada Jinsai, que eu sempre peguei muita coisa de lá, caligrafia, ensinamento Meixo Sama e tudo mais. Tal. Conhecia ele há muitos anos, morreu de câncer ontem. Jovem. Se ele, com o conhecimento que tinha, passou por os perrengues, que não vem ao caso, mas nós temos uma herança riquíssima. Quanto maior for a nossa fé, a nossa convicção, e não nos desviarmos, não pegarmos atalhos, não inventar modinha, não inventar besteiras, vamos ficar muito mais fortes e convictos quando levantar a mão e ministrar Jorei. Hoje, no dia 15 de junho, a luz se torna muito mais forte e mais intensa. Consequentemente, o número de milagres vai aumentar. Mas para isso, precisamos estar preparados e conscientes. Estudar ensinamento. Não é ser fanático, não. É pegar de vez em quando ler, pelo menos um por dia. Você vai ganhar o quê? Clareza mental e espiritual. E às vezes quando você abre, vem aquilo que você precisa ouvir. Então nesse dia de hoje, o culto não é para nós aqui da sede. Esse culto de hoje da Arte de Jorei, ele é para o mundo todo. Para todas as igrejas que tem Meixo Sama, que querem fazer a diferença. Que no futuro todos possam se unir com uma coisa maior, deixando os egos, as vaidades, as frescuras de lado. Né? Ninguém vem aqui para a igreja para querer ser estrela. Nós somos apenas servidores e queremos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Não adianta nós queremos pisar na cabeça de alguém para ganhar alguma coisa. Vamos ganhar o quê? Não tem alguém vendo?
Como é que eu vou ser mau caráter e quero enganar Deus e Meixo Sama, usando a obra divina para isso? Não tem como, não tem lógica. E quem faz isso sabe que vai pagar um preço. A lei divina é clara. Quem deve paga, quem merece recebe. Né? Por isso que ela vai ser cumprida. Então, hoje também, além dos livros, todas as oferendas que estão aqui hoje, todas, elas vão ser oferecidas para vocês. É a gratidão, gerando gratidão, para se transformar em gratidão na vida de vocês. Tem um bolo também, que não é para cantar parabéns. Não temos parabéns, não é aniversário de ninguém. É um bolo para se, como vou dizer assim, para comemorarmos algo que está para acontecer, ou já aconteceu no mundo espiritual, e falta só tomar posse. Então, que cada um dos senhores consiga tomar posse daquilo que colocou no seu formulário, que sua vida a partir de hoje seja ascendente cada vez mais, que não seja constante, mas que seja ascendente. Esqueçam as lamúrias, esqueçam as neuras, esqueçam as desculpinhas esfarrapadas e foquem numa coisa muito maior. Porque Deus tem uma promessa para cada um. E Ele vai cumprir. Lembrem, se nós subimos no Monte do Pogiri e também estávamos lá, quando tudo aconteceu com o Meixo Sama, que a nossa lembrança espiritual também venha e nos mostre qual foi o nosso compromisso naquele dia. E a oração diz assim: Senhor meu Deus, graças te dou pelas suas misericórdias infinitas. É pelo seu grande amor que estamos vivos mais um dia. Tem misericórdia da nossa situação e ajude-nos a avançar. Quero sempre agradecer por tua graça, revelada em Meixo Sama. Muito obrigado por sustentar e guardar as nossas vidas até aqui. Te louvo, pois tu és bom em todo o tempo. Amém. Muito obrigado a todos, uma boa missão e que se preparem. Boas novas estão chegando. Obrigado.